entrevistada de hoje é Simone Tebet, vice-governadora, pré-candidata ao Senado pelo PMDB. Antes de falarmos sobre Mato Grosso do Sul e também da sua pré-candidatura ao Senado, a senhora como mulher, como recebeu o resultado aí dessa pesquisa do IPEA sobre o assunto estupro, que de 65 depois foi corrigido para 26, mas que a gente continua achando um número bastante expressivo. Bom dia, é um prazer recebê-la no Tribuna Livre. Bom dia, Marco Faria, bom dia, Sérgio Cruz. Em seu nome, cumprimento toda a equipe aqui da FM 95, FM Capital, e nesse programa que é tão ouvido pela população, poder começar o dia discutindo uma questão que, para mim, enquanto mulher, me toca muito e me deixou extremamente indignada, para não dizer revoltada. Primeiro, um instituto dessa seriedade, dessa dimensão, errar desta forma. Não tem justificativa, nada justifica esse erro tão absurdo, porque não dá nem para inverter os números, né? Para chegar numa conta. E segundo, porque eu fui a fundo dentro dessa pesquisa, Sérgio, e procurei internet, em rede social, procurei também tentar entender a pesquisa e vi que há um erro ali elementar, né? Um erro infantil. Quando ele faz a pesquisa, eles fazem uma pesquisa que a gente chama de pesquisa comercial. Então, eles não estratificaram o perfil da população brasileira. Nós temos mais mulheres que homens no Brasil, então tem que entrevistar mais mulheres. Isso eles fizeram. Só que, por exemplo, eles não estratificaram pela faixa etária. Eu tenho 15% de idosos, 20% de jovens, eu estou aqui colocando hipoteticamente, e 40% da população considerada adulta. Então, eu tenho que proporcionalmente fazer entrevista com esse público. Quantos são analfabetos? Quantos estão nas universidades? Eu vou dar só um exemplo. Nós temos entre 12% e 14% de jovens hoje nas universidades. Eles entrevistaram só 4% de jovens universitários. Então, quando você faz isso e faz em horário comercial, você pega em casa muito idoso, muitas vezes mulher que às vezes não tem uma educação de universidade e tudo mais. Então você pega determinadas regiões do país também que são mais tradicionais. E um segundo ponto, e aí você tem, eu digo que esses 26% também não são reais, na minha opinião. Não acredito que a população brasileira, em especial tanto a mulher quanto o homem, pensem desta forma. E ainda em relação a essa pesquisa, é importante dizer que a pergunta que eles fizeram dá dupla interpretação. Parece-me que eles fizeram a seguinte pergunta: você acha que a mulher, dependendo da forma como está vestida, merece ser atacada? Esse termo atacada, na cabeça, às vezes, de uma pessoa mais simples, uma pessoa mais tradicional, ela fala assim, às vezes merece ser xingada, atacada no sentido verbal, embora não mereça, porque em mulher não se bate nem com uma flor. Eu aprendi isso com meu pai, e não se agride nem verbalmente. Eu acho que a mulher precisa ser preservada na sua fragilidade física e emocional, porque somos mais frágeis fisicamente, não emocionalmente, mas fisicamente. Então, eu acho que, além disso, até a pergunta tem que ser reformulada. Eu, finalizando, advogo a tese de que nós temos que o IPEA tem que refazer, né, gratuitamente tem que refazer, porque deve à sociedade brasileira e às mulheres brasileiras essa pesquisa de uma forma mais científica e mais exata. Vice-governadora, e o Mato Grosso do Sul, essa experiência como vice-governadora, trabalhando, viajando, conhecendo cada município, são 79 municípios, do mais antigo ao mais novo, sabendo das dificuldades, do que é preciso, trabalhando com o governador André Putinelli, buscando recursos em Brasília, tentando melhorar esse nosso estado. Como é que está hoje o Mato Grosso do Sul? Você perguntou como é que é a sensação, né? É um aprendizado a cada dia. Como o ser humano tem a capacidade de aprender. Eu aprendo dia a dia. Não só com o governador André Putinelli, né, que tem uma capacidade de gestão indiscutível, podem discutir o seu temperamento, o seu jeito de ser, mas não se discute a sua maneira, a sua forma de administrar, o resultado da sua administração, mas também com a sua equipe. Né, porque quem faz um governo é um grupo aí de servidores, secretários, diretores, funcionários, comissionados efetivos. É um aprendizado no dia a dia. Eu que já tive oportunidade, comecei a minha vida pública como deputada, né, estadual, e depois pude administrar a cidade em que nasci por 2 mandatos, fui reeleita, pelo menos por um mandato, mais um ano da minha reeleição. Quando vim para Campo Grande, achei que estava mais ou menos pronta, né? Lê do engano, a gente aprende a ter a humildade, né? E tem que reconhecer que nesses 3 anos aí, 4 meses, eu aprendi o que talvez não teria aprendido em 15 anos da minha vida, por ter a oportunidade de ter andado
praticamente 79 municípios desse estado, não percorri todos, e visto, né, a diversidade social, econômica, cultural do Mato Grosso do Sul. Que Mato Grosso do Sul, hoje a gente fala que são 5 regiões. É o Pantanal, é o Bolsão, é o Sudoeste. Nós temos no mínimo 10 zonas diferenciadas, economicamente falando, do estado. 10 zonas que têm suas diversidades, suas diferenças sociais, culturais, seus desafios, né, as suas potencialidades. Então, foi realmente um aprendizado, pudemos inaugurar muitas obras nesse caminho e ver o quanto o Mato Grosso do Sul ainda precisa de todos nós, quanto ele ainda precisa de investimento, do esforço da classe política, para que a gente possa levar dignidade a muito mais gente. A gente tem problemas sérios ainda na saúde, especialmente na saúde, na segurança pública, como vocês iniciaram o programa falando, né? A educação melhorou, mas ainda temos uma grande dívida com o nosso professor, que é a valorização desse professor enquanto profissional. E não podemos falar de social sem falar de econômico, né? E nós temos um desafio muito grande pela frente. O próximo governador, o próximo senador ou senadora, os próximos deputados federais terão uma batalha gigantesca com a União para poder sustentar o que hoje nós já conquistamos, que é impedir a reforma tributária no que se refere a acabar com os incentivos fiscais, e é lutar daqui para frente para que a gente possa ter uma participação maior do bolo tributário, da questão financeira do governo federal, porque hoje nós somos o estado que menos recebe verbas federais, das verbas de transferências correntes. Marcos, nós somos o último da Federação Brasileira, nós temos 1,1% da participação de todo o bolo de transferência voluntária das receitas da União, vem só 1%, 1,1%. A mesma coisa o FPE, nós somos o 4º último da lista, nós somos, portanto, o 23º, 24º ali em recebimento de verbas. Nós temos uma lei Candir aí que mata os estados produtores, e a gente fala muito da questão econômica, porque sem dinheiro não tem casa popular, sem dinheiro não tem remédio no posto, sem dinheiro não tem o aumento do efetivo que nós precisamos urgentemente, se não dobrar, aumentar para poder fazer uma polícia de fronteira que impeça que as drogas entrem, e 80% elas entram por Mato Grosso do Sul, para impedir esses crimes hediondos que nós estamos vendo acontecer na nossa capital e no Brasil inteiro. Então são muitos os desafios que eu enxergo hoje como necessários e que eu, felizmente ou infelizmente, eu digo que felizmente, eu acabei conhecendo com essas andanças pelo interior e na capital com o governador André Pitinelli. O principal discurso da oposição nessa campanha é de que o povo, que o eleitor cansou que o eleitor está cansado do PMDB. A senhora acha que existe alguma estafa por parte do eleitor? E se é possível, por exemplo, o PMDB que teve um programa muito mais ligado a infraestrutura, obras de infraestrutura nesses 8 anos, é possível o PMDB se renovar com a próxima administração, Simone? Eu ainda hoje vi pelo jornal, e aí me falaram que ontem foi dito isso também, eu quero fazer uma observação assim, eu não acho defeito o PMDB ser velho. Sinceramente, algumas pessoas ficaram indignadas com essa frase. Eu falei, mas velhice não é defeito. O PMDB é velho, é o partido mais antigo da democracia brasileira. Quando as vozes se calavam, quando os partidos recuavam, a gente lembra daquela foto, né, inédita, que não me sai da memória, né? Foi o PMDB que lutou contra os cães da ditadura, encarnado na figura de Ulisses Guimarães, enfrentando ali a polícia com seus cães. Os partidos surgiram da haste do PMDB. Foi da árvore do PMDB que surgiu o PSDB. Muitas lideranças nossas formaram também, ajudaram a formar o PT e outros partidos que estão por aí. O PMDB tem uma história, e o Brasil conhece essa história, de luta pela democracia, pela liberdade muito grande. Nós hoje estamos falando o que estamos falando, foi porque partidos como o PMDB, lideranças dentro do partido, que lutaram para que a gente pudesse falar juntamente e mobilizado pela população brasileira. Então eu não vejo isso como um defeito e nem como impeditivo de nada. Eu vejo isso como uma qualidade. Quem não é antigo, não tem história. Uma entidade, um partido que não tem muito tempo, ele não tem uma história para contar. E nós temos uma história e temos muito orgulho dessa história. Pode ser, e não nego, né, que algumas pessoas falem assim, mas o PMDB tem políticos que não honram seus mandatos. É verdade.
Mas assim são todos os partidos. Nós temos bons e maus políticos em todos os partidos. Eu acho que essa eleição, como todas as outras, se eu conheço pouco, e eu conheço pouco da política, mas se eu conheço um pouco, Sérgio, essa eleição vai ser, acima de tudo, uma eleição de nomes, de valores. A população quer saber quem está falando a verdade, quem vai cumprir aquilo que está se comprometendo, quem tem condições de cumprir aquilo que está se comprometendo. Em relação a essa fadiga, é importante dizer que o PMDB está com nomes novos, está colocando nomes novos à apreciação também. O próprio governador disse o seguinte, olha, a pesquisa mostra que o povo quer que eu fique no governo, porque eu tenho um índice de aprovação de 70%. Na minha administração. Então eu vou deixar uma ala mais nova do partido entrar na vida pública nos cargos majoritários. Essa renovação está acontecendo dentro do PMDB. Eu não tenho, nesse aspecto, medo nenhum das urnas no que se refere a pertencer ao PMDB. Ao contrário, eu tenho um orgulho muito grande de pertencer ao partido que a vida inteira meu pai, ex-senador Ramstert, defendeu. Agora, o que eu me preocupo e os nossos pré-candidatos se preocupam é mostrar para o eleitor quem somos, de onde viemos, o que queremos para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, quais são os meios de conquistarmos isso sem enganação. Isso é possível, isso não é possível. Isso é possível de imediato, isso a médio prazo, isso a longo prazo. Entendo que esta é uma eleição de planejamento, de metas e de programas. Nós escutamos as ruas, né? Eu fiz, junto com o governador André Putinelli, uma campanha como candidata a vice, e percorremos praticamente todos os municípios, e de lá para cá, a gente sempre que vai escuta o comerciante, o empresário, o trabalhador, a dona de casa, o jovem, as pessoas que nos cercam, e a gente escuta essas pessoas e vê que em qualquer lugar que a gente vai, Marcos, os problemas são os mesmos. Eles apontam aquele tripé, e no meio desse tripé o problema é a educação. Isso é prioridade. Eu, como professora, que fui 12 anos nas universidades, coloco isso como meta absoluta, mas além da educação que está no meio desse tripé, o que a população quer? E é isso que nós precisamos oferecer, a solução para esses problemas. Melhoria na saúde pública, prioridade número 1, segurança pública e emprego. Que continue tendo ofertas de emprego, e eu acho que é o próximo passo do próximo governador, tem condições, se nós conseguimos segurar a reforma tributária no que se refere aos incentivos como está, no caso de Mato Grosso do Sul, de pelo menos 1/3 já dos municípios, já garantir àqueles trabalhadores que têm emprego, porque nós já temos municípios aqui que temos pleno emprego, uma melhor renda e melhor salário. E isso é uma coisa também que precisa ser colocada à mesa, né, porque infelizmente a gente tem um salário mínimo aí vergonhoso, e a população de muitos municípios do estado já tem condições de pleitear salários melhores, tendo em vista esse pleno emprego. Vamos falar do palanque presidencial, né? Nós temos o governador André Putinelli, tem um compromisso com a presidente Dilma, né? Com a presidente Dilma, porque ela terminou beneficiando o governo do estado e tal. E agora a presidente Dilma vai ter um palanque do PT, né? E o Reinaldo Azambuja vai ter um palanque do PSDB, quer dizer, o candidato do PSDB vai ter o apoio do Reinaldo Azambuja, sendo ele candidato a governador ou sendo ele candidato ao Senado. Resta para o PT o candidato do PSB, o Eduardo Campos. Ou, mesmo assim, né, contando com o desgaste da Dilma, contando com o compromisso do PSDB com o Aécio Neves, o governador do PMDB cumpre, né, de apoiar a Dilma, ou o PMDB pode estudar uma opção, uma alternativa para o palanque presidencial? Olha, o que o governador tem dito, e já disse isso no Planalto, ou seja, já disse isso lá para o chefe da Casa Civil, acredito que tem a oportunidade de falar para a própria presidente da República, que ele pessoalmente, seja enquanto governador ou enquanto pessoa, ele tem um compromisso pessoal com a presidente Dilma, em função, entre outras coisas, da parceria do governo federal com o governo do estado de Mato Grosso do Sul, com as obras e com a administração. Bom, essa é uma posição pessoal do governador que nós respeitamos.
Acontece que ele mesmo, o governador, disse: eu não falo pelo PMDB, eu sou mais uma peça, mais um componente, embora o mais importante, a gente reconhece, dentro do partido. Isso ainda não foi tratado pela executiva do partido, até porque agora que o jogo político está começando, as coisas agora que vão começar a clarear. Isso vai ser levado à discussão, e quem vai decidir democraticamente em que palanque estaremos, qual é o nosso candidato ou candidata a presidente da República, é o próprio PMDB. Há uma tendência hoje a apoiar a Dilma? Eu entendo que sim, por parte de alguns integrantes da executiva, mas eu não posso falar por eles, eu não faço parte da executiva do partido, né? Então, nós ainda não tivemos essa manifestação. Eu só, voltando só um pouquinho, Sérgio, porque você fez um comentário, eu queria até esclarecer esse comentário. Você falou assim, você comentou um governo que é um governo realizador de obras, né? Esse é um governo que é realizador de obras. E eu falo muito com o governador André, assim, governador, o senhor cometeu, ao meu ver, um erro no senhor, porque o senhor é um tocador de obras, o senhor gosta de ir lá fiscalizar se a obra está certa, cobrar, mandar fazer de novo se estiver errado, porque o senhor gosta da excelência do serviço. Eu, como prefeita, também fui assim. Só que, às vezes, a imprensa, ela vai colocar, e é natural, aquilo que é dito pelo governador. E o senhor se esquece, governador, que dos investimentos que o senhor fez, a maioria não é em obras de infraestrutura. Se nós pegarmos o MS Forte, eu vou trabalhar só com o MS Forte 2, que é o último, dos 3 bilhões e 600 milhões, 3,6, 1,4 é desenvolvimento social. Habitação, educação, saúde, segurança pública, assistência social, etc. 1,3 ou 1,5, alguma coisa assim, são obras de infraestrutura. Então você diria o seguinte: mas então eu estou certo, o Sérgio fala, eu tenho 100 milhões a mais de infraestrutura. Só que faz a conta, faltam 700 milhões. Esses 700 milhões são de arranjos produtivos, são investimentos no social, que são investimentos para o pequeno agricultor, para fomentar o desenvolvimento das regiões no setor de cerâmica na região norte, no setor de madeira na região norte, no setor de turismo em Bonito, no Pantanal. Então, na questão da piscicultura, da apicultura, do setor de madeira, do setor florestal, no setor de vestuário. Então, é também social. Então, se nós fizermos a conta, nós temos mais de 2 bilhões dos 3,6 investidos em social no governo. Agora, você tem razão, a população tem esse mesmo sentimento, Sérgio. Por quê? Aí eu falo, governador, não me escute aí, ou me escuta, mas entendo o que eu estou falando. É uma culpa, no bom sentido, do governador, que acaba, porque são as obras que o povo quer ver, né? São as rodovias, a MS 040, 359 no norte, a 040 que liga até Santa Rita, são obras grandes que a população quer ver como resultado. Mas este é um governo que faz, em matéria de investimentos e em resultados, muito mais pelo social, que aumentou em 450% o repasse de recursos da saúde para os municípios de Mato Grosso do Sul. Eram 16 milhões quando o governador assumiu, e ele imediatamente passou para 88 milhões no primeiro ano, ou seja, acho que no segundo ano, direto para os municípios, lembrando que a saúde pública, hoje na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, é municipalizada. A saúde básica, a saúde, aquela da porta de entrada, aquela do posto de saúde, ela é do município. E assim mesmo o governo do estado investe nesse setor. Desculpa esse parênteses, né? Mas eu tenho insistido muito isso com o governador. Governador, fala dos seus projetos sociais. A população acha que o senhor só é tocador de obras, quando não é assim. E eu digo isso porque eu ajudei algumas secretarias nesse setor. Me desculpe aí esse grande parênteses que eu fiz, Sérgio. Pois é, a senhora falou na questão da saúde, né, que é uma das prioridades, talvez a prioridade máxima do governo, a questão da forma da saúde. Quer dizer, houve avanço na saúde do governo do Cuchinelli nesses 8 anos, mas faltou muita coisa. Por exemplo, os centros de diagnóstico de médicos que não foram instalados no estado, foram instalados os hospitais regionais, tal, em algumas cidades e tal, né? Mas ficou faltando isso e muita coisa. O que é possível se fazer, por exemplo, mesmo não tendo o governo do estado a responsabilidade pela gestão plena da saúde, o que é possível o governo do estado fazer para completar o trabalho do município e da União na saúde pública, Simone? Toda vez que nós falamos em saúde pública, nós temos que lembrar que nós, infelizmente, aguardamos anos para a emenda constitucional 29 ser regulamentada. E quando ela foi regulamentada, que é a emenda constitucional que trata da saúde, que diz o seguinte: quanto que cada um
tem que colocar na saúde do seu orçamento. E quando ela foi regulamentada, ela estabeleceu que os municípios têm que colocar 15% do que arrecada, da sua receita. Os estados têm que colocar 12%, e o IDEB fez, infelizmente, foi infeliz, e nós estamos fazendo a correção quando colocou que nós não investimos o recurso, colocando lá um valor muito abaixo do que nós realmente investimos, falou que nós investimos 6%, alguma coisa assim. Então, colocou que os estados têm que investir 12%, e não vinculou o orçamento do governo federal, que hoje é quem tem mais dinheiro, porque a arrecadação do povo brasileiro, mais de 60%, fica 59% a 60% fica na mão do governo federal. E ele não tem a obrigação de repassar os recursos para os estados e municípios, a não ser aquilo que ele já faz do orçamento, mais o aumento do PIB. É brincadeira, né? Qual foi o aumento do PIB no Brasil esse ano? Qual vai ser o ano que vem? Esse ano, 2014. Então, quer dizer, o ano de 2015, o orçamento da União para a saúde, vai ser o que ele já gastou, mais o que? O PIB vai chegar a 2%? Mais 2%. Será que só sobe 2% o remédio? O salário do servidor da saúde? Então, o grande problema hoje que os municípios brasileiros enfrentam, são mais de 5.500, que todos os estados da Federação Brasileira enfrentam, nós temos que dividir essa conta de forma igualitária. Quem arrecada mais tem que colocar mais recurso na saúde. Quem hoje arrecada mais é o governo federal. Então, ele tem que nos ajudar, como tem que ajudar os municípios. Porque nós não temos mais de onde tirar. Nós temos que lembrar de que tudo que se arrecada no país, no estado, Mato Grosso do Sul, 15% vai para pagar uma dívida impagável, que hoje está em 7 bilhões, e que nós já pagamos esses mesmos 7 bilhões desde 82 para cá. E além disso, nós temos que investir, e ainda bem que temos que investir, 25% na educação, mais 12% na saúde, mais 25% tem que ser repassado pelos municípios. Aí você tem o custeio da máquina, que chega aí em torno de 38%. Fechou a conta. Não sobra dinheiro, sobra muito pouco para investimentos, para as obras de infraestrutura, e aí a gente fica de pires na mão, pedindo recursos em Brasília para ver mais recursos para as nossas obras. Vice-governadora Simone Tebet, pré-candidata ao Senado pelo PMDB, estamos passando um minuto, mas não posso deixar de registrar esse WhatsApp. Enfim, a oportunidade de colocarmos uma grande mulher no Senado. Deus abençoe essa candidatura. Abraço a Maria Solange Senciarelli Gonçalves. E aí, para encerrarmos, a partir de agora, o principal, nesse momento, é buscar apoio dos diretórios municipais do seu partido para a sua pré-candidatura? Falando muito rapidamente, que eu já entendi o recado, já falei demais com o meu tamanho, Sérgio, passamos um minuto. Esse mês agora, estou andando no interior, nos municípios que ainda não fui, conversando ainda com as lideranças. É mais uma satisfação que a gente, a princípio, já tem aí a maioria absoluta para ser a pré-candidata ao Senado, mas estaremos conversando ainda com alguns dirigentes dentro do nosso partido. Enquanto isso, e paralelamente, né, o nosso pré-candidato ao governo estará conversando com os partidos aliados. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Desejar muito sucesso aí nessa nova caminhada. Eu agradeço a você, agradeço ao Sérgio e agradeço a Maria Solange, que me fez essa gentileza de pedir a Deus as suas bênçãos para mim e, claro, para toda a população de Mato Grosso do Sul. Obrigada a todos e até uma próxima. Muito obrigado.